Olá, meus amigos. Antes de começar o vídeo, dê o seu like, comente e me ajude no compartilhamento para alcançar mais pessoas. Eu vou colocar a propaganda do meu curso de Geopolítica. Quem tiver interesse de fazer parte do curso de Geopolítica que eu estou ministrando, mande uma mensagem na descrição do vídeo ou lá para a minha fanpage. Vai estar na descrição o link da minha fanpage. Meus amigos, hoje eu vou comentar um artigo que foi publicado no Instituto Mises Brasil. O título desse artigo é: O direito vem antes do Estado e a propriedade privada originou o direito. Olha só, foi escrito pelo Juan Ramón Rallo. Ele é diretor do Instituto Juan de Mariana e professor associado de Economia Aplicada na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid. É maravilhoso esse texto, tá? E o subtítulo dele diz: afirmar que é o Estado quem garante o direito e a propriedade privada é uma contradição lógica. Então, olha só, o autor desse artigo, ele já diz que temos que ter uma sabedoria para diferenciar, né, os termos como Estado, propriedade, né, e o direito, né, de você saber discernir, até a questão da liberdade individual. Olha só, e começa assim: a propriedade privada e a ação humana são necessariamente e por definição anteriores ao Estado. Antes de surgir um Estado, os indivíduos já agiam e a noção de propriedade privada já era intrínseca à ação do indivíduo. Além de serem anteriores ao Estado, pode-se também dizer com plena certeza que a propriedade privada e a ação humana são a base de todo o ordenamento jurídico. O Estado de Direito, isto é, o primado da lei, não necessita de um Estado-governo. Não é necessário haver um governo para haver um Estado, uma situação de direito. Mais ainda, somente sem um Estado seria possível descobrir competitivamente qual é o melhor direito, ou seja, qual seria o melhor ordenamento jurídico. Olha o primor desse artigo logo no começo. Aí vai lá. Eu vou pegar algumas partes aqui, porque ele é um artigo um pouco longo. Então, para não fazer o vídeo ficar muito longo, eu vou selecionar aqui. Aí, já na contradição, tem uma parte que ele fala uma coisa muito interessante. Quando o direito é determinado e impedido pelo Estado, tem-se apenas um conjunto de legislações criadas pelos próprios legisladores. Consequentemente, tem-se inevitavelmente um conjunto de normas que o mais forte impõe sobre o mais fraco, ou seja, o Estado sempre será mais forte do que qualquer indivíduo. E os legisladores, né, que fazem parte do Estado, precisa ter uma racionalidade, uma prudência na feitura das leis. Sem isso, nós, né, o povo, ao delegar poderes para os legisladores, a bem da verdade, não estamos fazendo isso como eu disse anteriormente. O que a gente está fazendo é o seguinte: estamos todos nós, incluindo também os legisladores que fazem parte do povo, delegando muito mais poder para o Estado. E o Estado, tendo um documento assinado por nós, ou seja, o povo, usará o direito contra nós. Né? E isso é muito grave, tá? Aí vamos lá. Para os defensores deste arranjo, o conteúdo das normas é menos importante que o ato de força por meio do qual essas normas são impostas. Seu traço distintivo é a coerção e não a utilidade das normas.
nada se discute sobre a moralidade e a ética deste arranjo. Enfatiza-se apenas a necessidade de cumpri-lo, não importam os meios utilizados. Tá? Então, o que acontece? Na feitura do ordenamento jurídico, muitas das vezes a gente não está fazendo uma lei objetiva, uma lei que vai assim atender os anseios populares. A gente, a bem da verdade, está mais delegando força para o Estado. E quando delegamos força para o Estado, ele usará essa força e esse ordenamento contra nós. Aí tá aqui a realidade. A realidade, porém, é bem distinta. A ação humana livre e sua propriedade honestamente adquirida devem marcar o começo de toda a análise teórica e histórica. As relações humanas necessariamente antecedem as normas. Com efeito, as normas são fruto das relações humanas. Uma norma nada mais é que uma expectativa de que outro indivíduo irá agir de uma determinada maneira. Expectativa essa que pode surgir das promessas. Ius, direito em latim, vem etimologicamente de iurare, jurar, ou dos costumes, isto é, de comportamentos idênticos do passado. Aí tá, essa parte aqui é muito importante, é interessantíssima esse parágrafo aqui. Olha só, se a tese socialista estiver correta, ou seja, se a propriedade privada realmente só surgiu após a criação de um ordenamento estatal, então surge um inevitável problema lógico e cronológico. Como esse Estado nasceu? Como ele obteve suas receitas tributárias para pagar seu aparato policial, seus funcionários e seus juízes, se não haviam propriedades a serem tributadas? Eu redigi há uns anos atrás um artigo científico que publiquei na faculdade de Direito que eu estudo, falando sobre o direito marxista, o direito formulado pelos adeptos da cultura socialista e comunista. E lá na conclusão do meu artigo, eu acabo mostrando isso, que o direito revolucionário, a bem da verdade, ele é um direito totalmente insano, tá? É muito ilógico. Aí tá. Lá na conclusão, é brilhante, olha só, ele fecha o artigo da seguinte forma: vale repetir, o Estado de Direito, isto é, o primado da lei, não requer um Estado, governo, para garantir um Estado, uma situação de direito. Somente sem o Estado será possível descobrir competitivamente qual é o melhor direito. E a conclusão final é que, se a propriedade privada e a liberdade são a origem do direito, então, por definição, um organismo que se baseia na correção e na permanente violação da propriedade privada e da liberdade não podem criar outra coisa senão um direito violentado e corrompido. Ou seja, se não há uma harmonia, uma pacificação, a gente está criando um direito violento e que vai corromper tudo e todos. Não preciso, este que vos fala, dizer a situação atual. Basta observar cada um como anda, os diplomas jurídicos no nosso país, principalmente a nossa Carta Magna e as Cortes Superiores. Já fecha isso daí, você tem um claro exemplo, tá? E eu recomendo muito a leitura desse artigo, que foi publicado no Instituto Mises Brasil, tá? É fenomenal, sempre com grandes artigos. Esse aqui está na parte do direito. Eu vou colocar o link desse artigo na descrição do vídeo. E para fechar o vídeo,
Quem tem interesse no meu curso de geopolítica, mande uma mensagem na descrição ou lá na minha fanpage. Fui!